Você já parou para pensar que os vegetais que você consome para cuidar da sua saúde podem, na verdade, estar prejudicando o seu coração? Sei que parece ilógico. Desde pequenos aprendemos que os vegetais são os alimentos mais saudáveis que podemos colocar no prato. Mas se você tem mais de 60 anos, aquilo que antes fazia bem pode hoje ser uma ameaça silenciosa que ninguém te avisou. Como cardiologista, atendo muitos pacientes que se esforçam, que comem direito, que evitam açúcar, pão, fritura, e mesmo assim acabam no meu consultório com o coração em crise. Por quê? Porque ninguém contou que certos vegetais, quando consumidos crus, em excesso ou junto com certos medicamentos, podem se transformar em bombas relógio. Alguns anulam o efeito de remédios, outros disparam a pressão, e há os que simplesmente não são mais bem digeridos com a idade. Hoje, quero te pedir algo muito sério. Se você é um idoso, ou cuida de alguém, preste muita atenção. Existem 5 vegetais comuns, presentes em milhões de cozinhas, que podem aumentar sua pressão, interferir em anticoagulantes, enfraquecer seus vasos sanguíneos e até provocar infecções graves. E o pior, ninguém te alerta. Nem a TV, nem os rótulos, nem muitos médicos. Quer saber quais são? E, mais importante ainda, como continuar comendo bem e de forma segura para o seu coração. Neste vídeo, vou explicar um por um, com alternativas seguras, orientações claras e dados que vão te ajudar a tomar decisões melhores a cada refeição. Não se trata de parar de comer vegetais, mas sim de saber quais evitar, como prepará-los e quando dizer melhor não. Seu coração precisa disso. E você merece viver com mais energia, lucidez e qualidade de vida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e comente se esse conteúdo está te ajudando. Vamos começar. 1. Espinafre, o superalimento que pode sabotar seus remédios. Durante anos, ouvimos que o espinafre era um dos vegetais mais saudáveis do mundo. Popeye comia para ficar forte, e muitos idosos o incluem diariamente na dieta acreditando estar fazendo o certo. Mas se você toma medicamentos para o coração, especialmente anticoagulantes, esse vegetal tão saudável pode estar, na verdade, enfraquecendo seu tratamento sem que você perceba. O espinafre é riquíssimo em vitamina K, uma vitamina essencial para a coagulação sanguínea. O problema surge quando você está usando anticoagulantes como a varfarina. Esse medicamento é prescrito para milhões de idosos com o objetivo de evitar coágulos, infartos ou embolias. Mas se você aumenta de repente o consumo de espinafre, estará adicionando uma dose elevada de vitamina K que neutraliza o efeito do remédio. Ou seja, enquanto você acredita estar protegendo seu coração com um vegetal verde, pode estar na verdade anulando o tratamento. E isso é algo que vejo constantemente no consultório. Pacientes bem-intencionados, mas com resultados perigosos. Pessoas que tomam seus comprimidos todos os dias, mas que não sabem que um smoothie verde ou uma salada grande de espinafre pode reverter todo o efeito do medicamento. O mais preocupante é que essa interação não causa sintomas imediatos. Não dói, não causa febre, não dá sinais de alerta. Até que um dia aparece um coágulo, um pequeno AVC, uma dor no peito. E quando investigamos, descobrimos que o remédio não estava fazendo efeito, por causa do espinafre. Isso quer dizer que você precisa cortar o espinafre da sua vida? Nem sempre. O problema não é o espinafre em si, mas sim a falta de consistência. Comer muito num dia e nada no outro causa um verdadeiro caos no tratamento. Por isso, a moderação e a regularidade são fundamentais. Se decidir consumir espinafre, mantenha a quantidade semelhante em todos os dias, nos mesmos horários, e converse com seu médico se estiver em uso de anticoagulantes. A chave é o equilíbrio. E atenção, o espinafre não está sozinho. Outros vegetais de folhas verdes como couve, a selga crua e até agrião também são ricos em vitamina K. Então, se você segue um tratamento com anticoagulantes, seu médico precisa saber exatamente quais vegetais você consome, com que frequência e em que quantidade. Existem opções que não afetam a coagulação: a selga cozida, brócolis no vapor, abobrinha salteada, cenoura cozida ou vagem al dente fornecem nutrientes sem interferir nos medicamentos. Você pode manter uma alimentação saudável sem medo.
Sua alimentação não deve apenas ser saudável, precisa ser compatível com sua idade, seus remédios e seu corpo de hoje. O que funcionava aos 30 não é mais o que seu organismo precisa aos 65. E se o espinafre pode neutralizar um anticoagulante sem sintomas, imagine o próximo vegetal, que parece inofensivo, mas esconde mais sal que um pacote de batata frita. 2. Pepinos em conserva, o lanche crocante cheio de sal invisível. Crocantes, refrescantes e aparentemente inofensivos. Os pepinos em conserva estão presentes em sanduíches, saladas e pratos rápidos, e muitos idosos os consideram uma escolha leve e até saudável. Mas há um inimigo oculto nesse pequeno vegetal que pode estar comprometendo seriamente a sua saúde cardiovascular: o sódio. Você sabia que um único pepino em conserva pode conter mais de 1000 mg de sódio? Isso representa quase 2/3 do limite diário recomendado para pessoas acima de 60 anos. E se você comer 2 ou 3, ultrapassa esse limite com facilidade. O problema não é o pepino fresco, mas sim o processo de conserva, que exige grandes quantidades de sal para preservar o alimento. O sódio funciona como uma esponja dentro do corpo. Ele retém líquidos no sangue, aumentando o volume circulante. Como resultado, o coração precisa bombear com mais força, o que eleva a pressão arterial, sobrecarrega as artérias, com o tempo, pode levar à insuficiência cardíaca. Cada mordida aparentemente inocente coloca mais carga em um coração que já merece descanso. Muitos dos meus pacientes fizeram mudanças importantes. Pararam de beber, reduziram gorduras, caminham todos os dias. Mas continuam comendo pepinos em conserva sem pensar duas vezes. Quando seus exames mostram hipertensão persistente ou sinais de estresse cardíaco, raramente mencionam os conservados na dieta, até que eu pergunto com mais detalhe. O mais traiçoeiro é que eles não parecem tão salgados. O sabor ácido e a textura crocante mascaram o excesso de sal. É como comer sal sem saber. A longo prazo, isso pode causar inchaço, cansaço, palpitações e sobrecarga geral no sistema cardiovascular. O corpo vai acumulando danos sem dar alertas visíveis. Então, o que fazer? O ideal seria evitá-los, especialmente se você tem hipertensão, problemas renais ou toma remédios para o coração. Se ainda quiser consumi-los, faça com moderação. Dê preferência a versões com baixo teor de sódio ou, melhor ainda, prepare os seus em casa com pouco sal, vinagre e ervas. O controle consciente é a chave da saúde. E o problema não para nos pepinos. Muitos vegetais enlatados, azeitonas, caldos prontos, molhos industrializados e até sucos verdes engarrafados estão carregados de sódio oculto. Leia os rótulos com atenção. Se tiver mais de 300 mg por porção, é melhor deixar na prateleira. O sódio não avisa. Ele não causa dor imediata, nem sintomas gritantes. Atua em silêncio, todos os dias. E quando os efeitos aparecem, muitas vezes já é tarde. Seu coração não precisa de mais pressão. Precisa de leveza, equilíbrio e alimentos que o fortaleçam. E se um simples pepino pode esconder tanto sal? Imagine o impacto de um vegetal que, além de aparentemente inofensivo, pode acelerar seus batimentos e colocar seu coração em alerta. Esse é o próximo da nossa lista, a pimenta vermelha. 3. Pimenta vermelha, o fogo que inflama o seu coração de forma perigosa. Para muitos, a pimenta vermelha é sinônimo de sabor, tradição e cultura. Em milhares de lares, especialmente na América Latina, um prato sem pimenta parece incompleto. Mas, a partir de certa idade, aquele toque ardente pode se transformar em um estímulo perigoso demais para o seu coração. E quase ninguém fala sobre isso. A pimenta vermelha contém capsaicina, o composto responsável pela ardência característica. Essa substância ativa o sistema nervoso, aumenta a produção de adrenalina e coloca o corpo em modo de alerta. Isso significa que os batimentos cardíacos aceleram, a pressão arterial pode subir e os vasos sanguíneos se contraem. Para pessoas jovens e saudáveis, isso pode ser apenas um incômodo passageiro. Mas em idosos, especialmente aqueles com histórico cardíaco, essa reação pode representar um verdadeiro risco. Já atendi muitos pacientes que sofreram arritmias,
taquicardias ou picos de pressão arterial após uma refeição apimentada. Chegavam com palpitações, tonturas, ansiedade, até dor no peito. Quando perguntava o que comeram, quase sempre havia pratos com muita pimenta, molhos caseiros fortes ou alimentos muito condimentados. Ninguém suspeitava que a pimenta era o gatilho. Subestimaram o efeito, tratando-a apenas como um tempero. O problema não é só a reação imediata. O consumo frequente e exagerado de pimenta muito ardente pode causar inflamação crônica no sistema vascular. As paredes dos vasos sanguíneos se irritam, perdem elasticidade, e o coração precisa trabalhar mais para manter o fluxo sanguíneo. Com o passar dos anos, isso se transforma em desgaste, insuficiência cardíaca ou até infartos silenciosos. Mas nem toda pimenta é igual. Existem variedades mais suaves, com menor concentração de capsaicina, e algumas pessoas toleram melhor. Contudo, se você tem hipertensão, usa medicamentos para o coração ou já sentiu desconfortos após comer pimenta, o mais prudente é reduzir o consumo ou até eliminá-la. E não se preocupe, renunciar à pimenta não significa abrir mão do sabor. Existem alternativas deliciosas e seguras. Use cúrcuma, gengibre, alho cozido, pimenta do reino suave, ervas aromáticas como alecrim, tomilho ou manjericão, além do limão. A comida pode continuar saborosa sem causar estresse ao seu coração. Se você sente falta do calor da pimenta, experimente especiarias que aquecem sem irritar. Canela, cravo ou até um toque de vinagre de maçã podem oferecer uma sensação agradável sem riscos. A adaptação é possível. Após os 60 anos, seu corpo não reage como antes. O coração não precisa mais de estímulos extremos, e sim de proteção, cuidado e estabilidade. Alimentos devem nutrir, não agredir. E se a pimenta pode alterar seus batimentos em segundos, imagine o que um vegetal natural pode fazer ao amplificar os efeitos dos seus remédios. O próximo da lista é popular em remédios caseiros, mas pode te trair se consumido de forma errada. Vamos falar do alho cru. 4. Alho cru, o remédio natural que pode virar veneno. Durante séculos, o alho foi considerado um superalimento. E com razão. Ele tem propriedades antibacterianas, ajuda a reduzir o colesterol, melhora a circulação e é usado em remédios caseiros por gerações. Muitos idosos até consomem alho cru em jejum como uma forma de tratamento natural. Mas, mesmo com todos os seus benefícios, quando o alho cru é combinado com certos medicamentos, pode se tornar um risco silencioso e sério. O alho cru contém compostos como a alicina, que atuam como anticoagulantes naturais. Ou seja, ajudam o sangue a circular melhor, evitando coágulos. O problema é quando a pessoa já está usando anticoagulantes prescritos pelo médico, como varfarina, aspirina ou clopidogrel. Ao adicionar alho cru diariamente, o efeito do medicamento pode ser amplificado. E isso aumenta o risco de sangramentos internos perigosos. Já atendi pacientes que chegaram com hematomas inexplicáveis, sangramento nasal frequente, sangramento nas gengivas ao escovar os dentes ou até sangue nas fezes. Em alguns casos, houve hemorragias internas tão graves que precisaram de transfusões. E a causa? Estavam seguindo o tratamento corretamente, mas também consumindo alho cru todos os dias, sem saber que isso potencializava os efeitos do remédio. Além disso, o alho cru pode reduzir a pressão arterial. A princípio, isso parece positivo. Mas se você já toma remédios para hipertensão, a combinação pode ser forte demais, resultando em tonturas, fadiga, visão embaçada ou até desmaios após comer. Para quem tem mais de 60 ou 70 anos, essa queda súbita na pressão pode causar quedas, fraturas e complicações graves no coração. O pior é que o alho não dá sinais de alerta. Ele faz você sentir que está se cuidando, que está fazendo algo saudável e natural. Mas natural não é sinônimo de seguro. Especialmente quando o corpo já não responde como antes e está sob efeito de vários medicamentos. Isso quer dizer que você deve eliminar o alho? Não. O alho cozido, em quantidades moderadas, ainda pode fazer parte de uma alimentação saudável. O calor reduz os compostos anticoagulantes mais potentes. Usá-lo em sopas,
refogados ou assado é muito mais seguro que consumi-lo cru. Se você ama alho e quer continuar usando como apoio à sua saúde, fale com seu médico. Ele pode ajustar a dose dos medicamentos ou dar orientações personalizadas. Nunca tome decisões sozinho só porque algo é natural. A chave é equilíbrio. Entender que até os alimentos mais saudáveis podem ser perigosos se usados sem cuidado. E se o alho pode agir em silêncio contra você, imagine um vegetal cru que nem tem gosto forte, mas pode carregar bactérias letais. Esse é o próximo da lista, os brotos crus. 5. Brotos crus, o vegetal fresco que esconde bactérias letais. À primeira vista, os brotos crus parecem um dos alimentos mais puros e saudáveis que você pode colocar no prato. Brotos de alfafa, feijão moyashi, brotos de soja, são frescos, leves, cheios de enzimas e vitaminas. Muitos idosos os adicionam às saladas pensando estar fazendo um ótimo cuidado para a saúde. Mas há um problema grave que quase ninguém comenta. Esses brotos podem estar carregados de bactérias perigosas que seu coração pode não suportar. Os brotos crescem em ambientes quentes e úmidos, as mesmas condições ideais para a proliferação de bactérias como E. coli, salmonela e listeria. Para um adulto jovem, isso pode causar apenas uma diarreia passageira. Mas para quem tem mais de 60 ou 70 anos, as consequências podem ser muito mais sérias. Atendi pacientes idosos que chegaram desidratados, fracos, com febre alta e batimentos cardíacos irregulares, tudo por causa de uma infecção alimentar causada por brotos crus contaminados. Em pessoas com um sistema imunológico mais frágil, como é comum na terceira idade, uma infecção intestinal pode se espalhar rapidamente. E se atingir o sangue ou o coração, pode causar endocardite, uma inflamação grave nas válvulas do coração. O mais preocupante é que ninguém desconfia dos brotos. Parecem tão frescos, tão verdes, tão seguros. Não têm cheiro ruim nem aparência estranha. Mas estão entre os alimentos mais envolvidos em surtos de doenças alimentares entre idosos no mundo todo. Significa que você nunca mais deve comer brotos? Não é necessário ser tão extremo. Mas há uma regra essencial: não coma brotos crus. Se quiser incluí-los na sua dieta, cozinhe-os. Um rápido refogado, alguns minutos de fervura ou adicioná-los a uma sopa quente já elimina a maioria das bactérias perigosas. E se você tem histórico de infecções, baixa imunidade, insuficiência cardíaca ou diabetes, o mais prudente é evitá-los completamente. Seu corpo já se esforça bastante para manter o equilíbrio. Não vale a pena colocá-lo em risco por algo tão pequeno. Existem muitas alternativas seguras para obter os mesmos nutrientes. Vegetais cozidos como aspargos, vagem, ervilhas ou acelga oferecem fibras, vitaminas e frescor, sem o risco biológico dos brotos crus. E até os brotos, se cozidos, podem ser usados em tortas, sanduíches e pratos quentes com segurança. A saúde não está apenas no que é natural ou fresco. Está no que é seguro e compatível com o seu corpo. Na terceira idade, segurança alimentar é tão importante quanto nutrição. E se um simples broto pode esconder tanto perigo, o que será que você deveria comer de verdade para proteger o coração? Na conclusão, te dou respostas claras para seguir em frente com confiança.